Salve, salve, queridíssimo George! Estamos de volta ao vivo, não ao vivo, porque você não está vendo ao vivo o programa, porém Sim. estamos aqui presencialmente juntos, tudo bem? Tudo em paz, tudo em Descansou seu mês de julho inteiro de folga? paz. Posso dizer que sim, Tem que voltar com esse muito sorriso, bem. porque teve histórias aqui de bastidores muito boas, né? Sempre. Do grande histórias Marcão, né? Grande Marcão. Goleiro do figuraça. Palmeiras, histórico, ícone, né? O George, Diga. ficamos o quê? Um mês agora parados? Não parados não, porque a gente gravou aqui e fez a Você fez as honras, retrospectiva. inclusive, né? Sim, fiz as honras. Eu descobri um cenário divertido aqui na frente que a gente fez e Eu tal. percebi. Mas, o George, nós Diga. temos, durante esse período, tivemos um grande anúncio que rolou, Sim. que foi talvez, acho que a grande volta de uma ação, vamos dizer assim, integrada, forte, volumosa da Brahma no futebol, né? Sim. Eu tava lá na coletiva de imprensa quando o Ronaldo... você tava lá? Tava. Quase que eu fiz assim... Psh. Meu Deus do céu, lá vai. E olha que eu nunca tomei tomo cerveja. Mas tudo bem. Não, sem álcool até dá. Bom, Faz que você vamos lá. fala, apresenta o Vamos, cara. vamos sair do trazer pro jogo aqui. Relation. Guilherme Almeida, vai, aqui eu sempre pego minha cola no LinkedIn, porque eu erro todos os cargos possíveis, eu erro, tá? Como eu brinco, a gente é um maquinista, foi até a ideia de Marcel Marcondes. Né? Bem assessorado, então. Que foi quem brincou no programa que a gente tava junto. Ele falou, não, você é maquinista da máquina. E aí veio o nome, aí ficou Maquinistas aqui o programa. Mas você é marketing manager de Brahma, gerente de Brahma. Diretor de Brahma. Diretor de Brahma, pronto. Quando eu falo que é gerente, o pessoal fala que é diretor. Quando eu falo que é diretor, o pessoal, não, é gerente, não precisa ser diretor e tal. Mas Estamos olhando o Brahma, cara. muito bem. Tá olhando Brahma, você cria de Ambev, né? Aquela história básica, veio do trainee e foi vindo dentro da companhia, é isso? Vim antes, cara, vim desde o estágio. Desde o estágio. Filho único criado ali na Ambev, são quase 9 anos. Entrei no estágio, já dei uma boa rodada no Brasilzão aí. Eu morei fora, voltei para São Paulo. Tô aí quase 9 anos, agora tô aqui como diretor de Brahma aqui. E aí, conta pra gente de onde surgiu a ideia. Eu brinco de reconstruir aquilo que veio do movimento para o futebol melhor, até do Marcel, lá 2009, 2010, que veio a gestação desse projeto, a Sociedade Anônima de Brahma. Por que a marca voltou a assumir, vamos dizer assim, uma liderança, um protagonismo aí junto com os clubes aqui no Brasil? Boa, ótima pergunta, cara. Acho que a gente está trabalhando na SAB, na Sociedade Anônima da Brahma, tem quase um ano que a gente está desenhando, assim, e você comentou bem o movimento Futebol Melhor, né? Então, acho que até para dar uma relembrada em todo mundo, o que foi o movimento Futebol Melhor, né? Acho que mais ou menos ali meados de 2010 era um movimento que ele tinha uma equação muito boa, que a gente fala muito que era o ganha, ganha, ganha. Então, o que a gente estruturou naquele momento com o Ambev, junto com os clubes, né? E várias outras empresas. Era um momento que a gente queria muito fomentar o sócio-torcedor. Então a gente falava pro torcedor, vira sócio aí do teu time, que você vai ajudar o teu time. Então o teu time vai ganhar. Esse é o ganha. Como que você vai ganhar nisso? Você vai ganhar descontos que vão superar a sua mensalidade. Pô, tesão, vou ajudar meu time, ganha. Vou ganhar mais desconto, ganha. E as empresas vão ganhar, porque elas vão estar cada vez mais associadas à ocasião do futebol, que é a maior ocasião, né, que o brasileiro ama, a gente aqui é apaixonado. E aí a gente olhou, aquilo funcionou por muitos anos, e a gente tinha um negócio que a gente sentia a falta do movimento de futebol melhor, que a gente quis trazer com a SAB, que era de botar o torcedor para fazer parte, de colocar o torcedor no centro, ali, dele sentir que ele está com poder, que ele está participando e está melhorando o time dele, que é quem ele ama todos os dias, né? Que ele acorda, sai de casa querendo saber como é que o time dele está. E aí a gente repagina aí alguns anos depois, atualiza, né? O mundo mudou muito, como você pode imaginar, de 15 anos para cá quase, com a Sociedade Anônima da Brahma. Pô, obviamente tem uma brincadeira aí com as SAFs, né? Então tem gente que gosta de SAF, tem gente que não gosta, tem gente que virou SAF e tá mal, tem gente que virou e tá super bem. E a gente fala que essa aqui é a melhor sociedade para você fazer parte, que é ela, se você comprar a Brahma, você investe 10% no teu time. Você não precisa de mensalidade, você não está preso, é quando você quiser. Então, comprando o Brahma no Zé Delivery, 10% do valor do teu pedido, sem você pagar nada mais por isso, vai para o teu time. Então, 15 anos depois, aí, com uma nova roupagem, atualizada com todas as questões de SAB, de SAF,
e principalmente também com toda a tecnologia que o Zé Delivery permite a gente ter, a gente lança esse movimento aí para de fato se conectar com a maior paixão do brasileiro, que é o futebol. Você falou de conexão. Aí vamos na famosa pergunta, não tem como escapar dela. Como é que se conecta com essa galera mais jovem aí, a geração Z, dentro de uma ação como essa? Como se conectar com essa galera? Cara, esse é nosso grande desafio de todo dia ali, porque hoje você não faz mais uma coisa e funcionou, né? Você não põe um filme na TV e já era, faz um evento e acabou. Acho que o grande segredo para você conectar é você conseguir empoderar essas pessoas para participarem. A gente tem percebido muito que as gerações mais novas, elas não necessariamente querem ser só audiência, elas querem fazer parte de alguma coisa. Então acho que a partir do momento que você coloca, né, o torcedor como um investidor, né, como alguém que vai apoiar o time dele, você começa a criar esse sentimento de pertencimento. De, pô, eu tô melhorando, eu tô fazendo parte, eu tô indo. E aí você cria um monte de gamificações para que a pessoa consiga entender o quanto que ela já investiu, o quanto que o time já arrecadou, e tem esse sentimento de, pô, eu tô fazendo algo em prol de uma causa minha. E não mais uma marca tá me mandando eu fazer A, e eu vou fazer porque você tá me mandando, porque hoje o ruído publicitário é muito grande. Então acho que o grande segredo é você pegar um insight ali, real, daquela pessoa, e empoderar ela, assim, colocar ela no lugar de ação e não mais a sua marca querendo colocar algo para com que ela se sinta na obrigação de fazer algo. A marca acaba virando a facilitadora, vamos dizer assim, né? Exatamente, assim. Então, acho que nesse caso, tanto marca quanto a plataforma do Zé Delivery, né, que a gente tem, assim. Então, antigamente, quando a gente falava do movimento Futebol Melhor, você tinha uma jornada complexa, né? Assim, você tinha que ir no supermercado. Dependia do supermercado, dependia do cadastro CPF. Eu lembro que eu conversava muito isso internamente. A gente teve 2 anos de parceria com o movimento. A gente falava o quanto era difícil essa dinâmica, né? Exatamente. Assim, era um negócio que eu falo muito assim, nasceu à frente do tempo. Sim. O movimento Futebol Melhor ele nasceu à frente do tempo. Ele é uma iniciativa fantástica. Só que você tinha uma jornada complexa, aonde hoje com o Zé Delivery, que a gente está em mais de 700 cidades do Brasil, com quase 10 milhões de usuários ali, você consegue falar com um para um onde você quiser, o tempo todo. Então hoje eu consigo saber o time de vocês. E você joga o push ali na hora do jogo na hora do jogo e foi, pô, vai ter Copa do Brasil, se o time de vocês forem jogar antes, você recebe o push 2 horas antes da hora do jogo, fala, meu time vai entrar em campo, se prepara, cerveja gelada, e você consegue 1 a 1, sabe, garantir para aquela pessoa que o teu investimento está indo pro teu time. E aí o cara recebe direto ali, né? Pô, parabéns, investimento concluído. Foi pro São Paulo, foi pro Flamengo, foi pro Grêmio, foi pro Cruzeiro. Então acho que essa personalização em escala é muito forte para você conseguir se conectar. E a marca vira um viabilizador de conectar o consumidor com o time dele. Não mais, olha, vamos fazer só o nosso mundo mais forte, sabe? Acho que isso é bem interessante. Coincidentemente ajuda nas vendas também. Com certeza. Que trazer, né? Com certeza, sim. A gente não tem nenhum receio, né, de falar isso. Assim, obviamente, o que a gente quer muito com isso é com que o torcedor brasileiro olhe e fale assim, cara, a Brahma é a cerveja que apoia o meu time do coração, é ela que apoia o futebol brasileiro. E não é uma relação de hoje, né? Assim, a gente apoia a seleção brasileira desde que a gente não tinha nem o nosso primeiro título. Somos patrocinadores deles há diversos anos. Patrocinamos campeonatos nacionais, regionais, estaduais. Então a gente quer cada vez mais com que o torcedor enxergue a Brahma como essa grande apoiadora do futebol brasileiro. Esse é o nosso sonho. Aí você pega, por exemplo, o que a gente estava falando agora, essa geração Z quer participar, futebol, né, paixão, a galera se envolve, né, das mais variadas maneiras, com comentários, é o time de futebol de cada um. Uhum. Como envolver essa galera que cada vez mais cria conteúdo, coloca conteúdo dentro de uma ação como essa? Boa, cara. Ótima pergunta, assim. A gente tem 2 maneiras, assim. A primeira maneira mais orgânica, você tem que falar a língua da galera, assim. Você tem que entender o que os boleiros e as boleiras estão falando, qual que é o meme do dia, qual que é a grande temática para que você faça parte da conversa e você não queira criar algo que ninguém está falando. Então, o que eu quero dizer com isso? Assim, pegar até um exemplo bem recorrente. Provavelmente vocês estão vendo a resenha do Neto com o Ferreirinha aí, né? Você vai bater os gols, se vai fazer ou não. Se você vai querer conversar para dentro disso,
todo mundo vai entender lá e você vai acabar engajando, automaticamente aquela comunidade do futebol vai olhar e falar assim, pô, essa marca sabe o que ela tá falando. É um assunto que é para um especialista lá dentro. Se você vai por um lado que você só quer sempre empurrar as suas questões, o que eu preciso como marca e para dentro da baixa, você não vai conseguir gerar o conteúdo. Então, acho que na primeira resposta, de um jeito mais orgânico, é você entender as tensões e as conversas que aquele momento está acontecendo e falar a língua da turma. Acho que tem um segundo lado ali, que é você estar junto com as pessoas que fazem as conversas, né? E para isso a gente usa muito as nossas agências, assim. Então, acho que o time da África é super parceiro, o time da 94 também são super parceiros. São pessoas que respiram futebol todos os dias. E essa galera está muito conectada com muitos creators, com muitas páginas, com veículos como o de vocês, que entende realmente quais são as pautas que estão sendo ditadas no futebol. E essa turma, a gente conseguiu criar uma relação muito boa de troca. Que a turma hoje procura a gente e fala, eu tenho aqui um conteúdo que eu quero fazer, o que você acha? Essa turma sabe, a gente está muito mais no lugar de empoderá-los para criar o conteúdo passando a nossa mensagem do que necessariamente falar, você tem que fazer isso. Então, até quando a gente lançou Sabe, assim, foi muito doido o tanto de conteúdo orgânico que saiu, de quanto de cerveja o meu time teria que comprar para pagar a dívida. Sem a gente ter instigado nada disso, porque novamente quando você pega ali o assunto dessa galera, que é sobre você ser dono de uma SAF, você pagar um jogador, algo do clube, as pessoas no futebol já fazem essas contas. Então, quando a gente lançou a SAB, começou muita gente organicamente falando, agora eu sou sócio do Textor no Botafogo. Porque, se eu comprando o Brahma estou ajudando o Botafogo, eu sou sócio do Textor também. E aí, quem vai ajudar mais, eu ou ele? Então, tem várias questões e várias conversas que vão acontecendo ao longo da semana que a própria comunidade vai fomentando. E aí você entra de uma maneira mais natural. Então, assim, foi até uma grande surpresa que a gente pegou o quão natural as pessoas já começaram a entender como essa dinâmica da SAB vai funcionar e de entender que só depende do torcedor. Agora tá na mão dele aí, né? Quanto mais ele fizer, mais o time vai angariar investimentos. Vamos dizer, nesse cenário, há um ano atrás, qual era o problema que vocês tinham pela frente? Para olhar e falar, beleza, o que a gente vai criar aqui de diferente? Cara, eu acho que o mundo do futebol, ele é muito complexo pela quantidade de coisas no futebol que você pode fazer. Ele é complexo pelo bem. Você pode ser patrocinador de N esferas do mundo do futebol e falar, eu sou patrocinador de futebol, de certa forma. Você pode patrocinar um clube, você pode patrocinar uma seleção, um influencer, um estádio, um evento, os bares, né? O futebol ele acontece em todo lugar. Acho que o grande desafio era como a gente conseguia, de fato, colocar todo o ecossistema em prol do futebol e não em prol da gente. Então, acho que essa foi a grande saída que a gente ficou muito satisfeito em conseguir ter a SAB para melhorar o futebol brasileiro. Então, hoje, o nosso grande objetivo que a gente quer daqui 1, 2, 3 anos é olhar para trás e falar assim, cara, a gente como marca teve mais um capítulo na nossa história onde a gente conseguiu fomentar o nosso futebol daqui. Né? E a gente vem aí do Mundial de Clubes que foi fenomenal para os clubes brasileiros. A gente viu que, cara, o nosso é de se valorizar, o nosso futebol, né? Acho que a gente nunca teve um comparativo tão claro e direto de ver que o nosso futebol tá assim nas boas, né? Então a gente quer pegar justamente esse boom agora e fomentar ainda mais. Assim, acho que se você olha alguns anos atrás, era sempre sobre o jogador que sai muito cedo, a falta de profissionalização. Obviamente você tem muitas questões que ainda continuam no futebol, porque o mundo cada vez mais globalizado, a gente vai exportar cada vez mais talento e o futebol estrangeiro vai entrar muito mais aqui. Só que, cara, o que tem de jogador bom voltando para cá, o que tem de investimento vindo para o futebol para cá, quando a gente olha a América Latina, o quanto o futebol brasileiro está sobrando os últimos anos, assim. Então, assim, a gente quer pegar esse movimento que o futebol brasileiro está em alta e empurrar ainda mais para aquilo que o torcedor quer fazer, assim. Então, acho que o nosso grande diferencial foi como a gente constrói algo de longo prazo para o futebol e não faz uma campanha que vão comentar e depois vai cair no esquecimento geral, sabe?
E aí, dentro dessa questão de esquecimento, por exemplo, você falou ali, hoje mudou essa questão, né? Tipo, a gente colocava na TV, né? Pá, lancei minha campanha, tá na TV. Aí hoje, óbvio, a gente sabe, tem as redes sociais, etc. Olhando a campanha até esse momento, o que você observa de tendência em relação, por exemplo, determinada plataforma está performando bem a campanha, ou não, está performando em todas as plataformas? Você pode dar uma geral assim? Lógico. Do que você percebe de tendência e do que está rolando também? Lógico, pô, interessante. São 3 aspectos que eu vou separar. Assim. Acho que uma coisa muito legal hoje qualquer jogo dos campeonatos nacionais que você for assistir, provavelmente você vai ser impactado pela SAB, pelos filmes da SAB. Assim. Então, tem uma estratégia junto com o nosso time de mídia muito legal de você falar com aquela audiência na hora que a audiência quer receber aquele conteúdo. Então, muitas vezes a gente eu vou fazer um filme de futebol, mas eu vou veicular isso num horário que não está passando futebol. Legal, né? Futebol é grande, ele abrange muitos públicos, mas não necessariamente a pessoa está lá para consumir aquilo. Então, hoje, assim, te garanto, aí, se você for assistir rodada no meio da semana, no final de semana, você com certeza vai ser impactado pela SAB. Então, acho que isso é um negócio muito legal, que quando a gente mede o awareness da campanha e os horários de conversões lá dentro, está muito pautado quando os jogos estão acontecendo, que significa que, como o Zé Delivery hoje em 30 minutos entrega bebida gelada na tua casa, entrega Brahma gelada na tua casa, você consegue ver no começo do jogo pedir, investir no teu time e ainda tá tomando essa cerveja enquanto você está desfrutando daquele momento do teu time. Então, acho que essa é uma das estratégias que vem surtindo bastante efeito. A segunda quando a gente chama sobre o game time, né? Como que a gente olha o game time? Obviamente, cada dia você tem uma nuance, uma diferença, né? Se o jogo é numa quarta-feira, numa quinta-feira, num sábado ou num domingo. Mas para facilitar, assim, via de regra, 2 horas antes do jogo e até 1 hora depois a gente qualifica como game time. E aí entra a necessidade da gente conseguir escalar e customizar a mensagem para todos os usuários que a gente tem. Então, eu sabendo o teu time, sabendo quando o teu time joga, eu consigo na hora certa falar com você. Então, se eu mandar agora para você, teu time vai jogar na quarta-feira, prepara a tua compra, você provavelmente vai esquecer. Você vai falar, depois eu compro, depois eu passo no mercado, depois eu peço no app. Mas tenho certeza que você sair daqui 6 horas na quarta-feira, teu time vai jogar às 8, você receber uma mensagem, você fala, opa, verdade. Meus amigos iam lá em casa, eu esqueci de comprar, mas ainda dá tempo, você pede, chega em casa, a cerveja já tá lá gelada, e você ainda vai mandar você chamar o rival para assistir na tua casa, você ainda vai zoar, que você vai cobrar o Pix dele e falar que ele tá investindo no teu time ainda. Então essa história do game time também é muito importante pra gente, assim, de conseguir, né, aquele last mile, a última conversão, você ser sharp e falar com todo mundo na hora certa. E a terceira coisa é o papel dos clubes nessa história, assim, os clubes têm sido muito parceiros nossos, assim. A gente estava comentando fora do ar, assim, né, nas viagens que a gente fez, desde as primeiras apresentações da Sociedade Anônima da Brahma para os clubes, o quão abertos eles foram conosco e o quão engajados eles estão. Assim. Então, os clubes nas redes sociais, nos estádios, né, em todos os pontos de contato que eles têm reforçado muito para o seu próprio torcedor o quanto aquilo é importante. Isso nos ajuda em N esferas, assim, isso legitima o nosso projeto, isso dá uma audiência mais qualificada e faz com que o torcedor realmente queira fazer para o time dele. Então essa terceira esfera, assim, acho que é onde a gente está querendo cada vez mais estreitar com os clubes, porque é um pouco do que eu falo, assim, acho que tirando eu, ninguém acorda pensando o que a Brahma vai postar, o que a Brahma vai falar, qual que é o próximo passo. Mas eu tenho certeza que o Colorado acorda querendo saber a notícia do Inter, o atleticano do Atlético e por aí vai. Então você usar os clubes como parte desse 360 de comunicação é muito importante porque a audiência dele está lá. Então é quase que uma jornada muito boa em que a gente levanta a bola e o clube corta, a gente levanta a bola e o clube corta e aí final do dia, aquela boa e velha equação que eu falei do ganha, 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 fica cada vez mais sustentável no médio e longo prazo. Você já tem mensurado isso como impactou já nesse começo? Não precisa, obviamente, passar o número de nada, mas assim, já teve um acréscimo, não teve? Como é que isso se comportou? Como é que foi a resposta, vamos dizer, na venda, na ponta final?
Eu não posso abrir, não posso falar nada, mas sim, acho que o que eu posso adiantar tem tido uma receptividade muito boa, não só do ponto de vista qualitativo, mas também do que a gente tem coletado. Porque é aquilo, né? Óbvio, não dá para abrir números, não dá para fazer, mas você sabe, você vai estar analisando, né, esse comportamento. E uma coisa é chegar só a comunicação, a outra é chegar toda amparada por tudo isso que a gente está falando. Né? Mas esse ponto é bom. Assim, obviamente a gente não pode falar de números ainda, mas aonde a gente está trabalhando para que até no próximo mês a gente consiga ter uma plataforma de transparência, não só para o clube, mas também para o torcedor. Torcedômetro lá. Exatamente. Então, assim, a gente ainda está fechando algumas coisas para conseguir abrir, mas assim, é de suma importância e a nossa prioridade para que a gente consiga, a todo momento da jornada, dar uma transparência para o torcedor do recurso dele, quanto está sendo arrecadado e, posteriormente, junto com o clube, aonde a gente vai dar o destino disso daí. É meio que também dentro daquela ideia que tinha o futebol melhor, que tinha parte do que ia para investimento em infraestrutura, tal, não era um investimento, não era um dinheiro só que ia para dentro do clube. Segue essa lógica também? Segue uma lógica parecida, assim, a gente, como eu disse, assim, os clubes têm sido muito, muito parceiros nossos, e a gente montou comitês internos para receber os projetos dos clubes, aprovar, e aí liberar a verba e começar a execução dos projetos. Assim. Então a gente tem algumas conversas com alguns clubes já, né, prospectando aonde vão chegar os valores, em que a gente já está analisando todos esses trâmites. Uma vez que a gente aprova internamente, o clube executa o projeto, mas a ideia é que assim, né, sejam ou para infraestrutura ou para benefício do torcedor. Assim. Acho que se eu pudesse resumir numa frase final para melhorar o clube e para melhorar o futebol brasileiro. Assim. Então, a gente está empoderando muito o nosso principal parceiro, que é o clube, até porque ele sabe mais o que o torcedor dele quer. Então, assim, das nossas conversas com o clube, a gente fala, cara, se eu for criado aqui, putz, ferrou. Não vai engajar. Eu quero criar tal coisa. Quem sabe o que o torcedor quer é você. O cliente é dele. Né? O cliente é o dele, assim. Então, tem um pouco das duas coisas que a gente fala. Entenda as suas necessidades e entenda as necessidades do teu torcedor, teu cliente. E aí, chegando no meio termo, desde que isso respeite ali, né, as nossas regras dos comitês internos, a gente libera e o clube executa. Não vai liberar para contratar um jogador, por exemplo. Não necessariamente, vai depender muito do que eu chutando lá no canto, mas vai depender muito do que o clube quer e do momento que a gente entenda aí do investimento. A minha pergunta vai parecer muito óbvia, mas por que o Ronaldo? Por que você acha do Ronaldo? Eu trouxe a pergunta, queria te ouvir. Tirando que eu sou muito fã dele, assim, um abraço para ele. Cara, o Ronaldo, a gente trouxe ele, né, como nosso presidente da SAB. Assim, o Ronaldo tem um histórico com o Brahma gigantesco. Então, né, das conversas que a gente vem tendo desde que a gente se aproximou com ele, desde o final dos anos 90, o Ronaldo era um embaixador de Brahma. Então, você tem um residual muito grande da pessoa com a marca, que é muito bom para nós, porque para nós, assim, o Ronaldo... Acho que todo brasileiro, por mais que ele seja o Ronaldo Fenômeno, enxerga nele como uma pessoa comum, né? Você olha o Ronaldo e fala assim, pô, o Ronaldo... Poderia ser fácil amigo desse cara, mas ele é o Ronaldo Fenômeno, um dos caras mais extraordinários que tem. E isso vai totalmente de encontro com a nossa persona, né? Com o que a gente quer como Brahma, de ser uma marca do dia a dia, que você põe na mesa, que não tem muitas barreiras. E o Ronaldo, assim, ele tem como um dos propósitos de vida dele, enquanto a gente estava falando, o propósito que a gente tem como marca, que é sempre fortalecer o futebol brasileiro. Então, e ele sempre deixou muito claro isso nas falas dele enquanto jogava, pós-jogar, que o grande objetivo é ele, sempre que ele puder, ele fortalecer o futebol. Então, quando a gente pegou esse momento que ele tá de carreira com o nosso, a gente olhou e falou, pô, é a melhor pessoa para estar lá, para dar um endosso de que, ó, esse é um movimento em que vai melhorar o futebol brasileiro. E tem também a história do residual, que ele já foi dono de SAF, fora do país, no Brasil não é mais, então hoje ele não está com nenhum clube. Então ele também consegue, pós-jogador, passar uma imagem de jogador empresário, né? Vamos dizer assim. Dirigente, né? Dirigente. Então, assim, as pessoas conseguem se identificar nele como uma pessoa comum, mas entender esse papel dele lá. E também é uma pessoa, acho que, muito querida por todos os brasileiros, assim, então ajuda a gente a, mais uma vez, reforçar que o nosso compromisso é com o futebol brasileiro
e não necessariamente um clube ou outro em específico. E vocês conhecem bem o quanto o futebol, cada um tem a sua nuance. Quanto a gente estava falando aqui, quantos nomes polêmicos que você tem dentro dos clubes, o Ronaldo, eu acho que ele consegue passar aí com todos os méritos por tudo que ele criou, com louvor aí, todos esses critérios. Tá explicado, então. E nesse segmento, vamos dizer, nesse sentido, nessa construção toda, tem sempre um trabalho muito próximo aos clubes. Ano que vem tem Copa do Mundo, seleções. Como a marca enxerga o horizonte de Copa do Mundo pela frente, com seleção brasileira, enfim, vai ser a marca da seleção, vai ser a marca atrelada da seleção, a Copa aqui no Brasil, geralmente tem essa divisão, né? Brahma fica com futebol aqui, Bud acaba alcançando o Mundial, Global. Como é que vocês estão olhando isso? Pô, excelente pergunta, cara. Sexta-feira eu estava no Rio com o presidente da CBF, estávamos tendo as primeiras conversas de Copa do Mundo. Cara, a gente quer pegar os próximos anos da marca e ter o futebol como um grande foco nosso, assim. Então, acho que é só importante reforçar, assim, a SAB, ela tem o que a gente fala do always on, né? Ela tá sempre online, porque ela é uma plataforma. Então, independente da Copa, o seu investimento, torcedor, que você comprar no Zé Delivery, vai pro teu time. Então, se você quiser entrar, dia de jogo do Brasil, você vai fazer um churrasco, cara, o teu time declarado lá... Dia sem jogo vai continuar. Vai lá, se quiser no Natal, fazer uma resenha com a sua família, no Ano Novo, no Carnaval, qualquer ocasião, o legal da SAB é que ela vai funcionar nessa linha sempre. Mas a Copa do Mundo vai ser o nosso grande foco para 2026. Assim, a gente começou as discussões de campanha, de investimentos, vamos focar muito no Brasil, no Brasil seleção e no Brasil país. Então, acho que uma das coisas que a gente tem como ambição é fortalecer a imagem da seleção para o torcedor. Então, e tem muitos desafios por aí, mas a gente entende que quanto mais próximo o torcedor está da seleção, mais fácil vai ser para que a gente consiga chegar num hexa, que acho que é o sonho de todo mundo, e fazer com que o brasileiro esteja cada vez mais conectado com a grande paixão que é o futebol. E grande parte das nossas iniciativas vão estar no país Brasil. Obviamente, a gente também tem a nossa parceria com FIFA, né, por questões Ambev, com várias outras marcas. Mas, cara, as festas acontecem aqui, os jogos vão ser em bons horários, pelo que a gente está vendo, né? Se não me engano, acho que 80% deles vão ser quase à noite ali, pós-trabalho. Então, horário bom para você sair, tomar uma no bar, se reunir com os amigos, se reunir com a família. E a gente vai focar grande parte dos nossos incentivos aqui para fazer uma grande festa, assim. Então, acho que independente da bola, da performance, que obviamente a gente torce muito para que o Brasil avance, seja campeão, tem um lado que a gente fala que só o brasileiro sabe fazer festa como brasileiro. E existem coisas que só uma marca de cerveja do tamanho de Brahma pode fazer, então acho que o nosso olhar vai muito para aí, mas Copa do Mundo ano que vem, estamos ansiosos para chegar já, bem ansiosos. Já chegou, na verdade. Exato. Se eu não me engano, são 306 dias hoje para o início da Copa. Tá sabendo. Não, o dia exato. 306 dias é qualquer um. Pode ser 307, é um negócio perto aí. Assim, sempre que eu olhei esses dias. Cerca de 300 dias para a Copa. Perfeito. Você falou dos clubes na ação, eles estarem muito participativos, muito próximos. O que tem te chamado mais a atenção nessa relação com os clubes em relação ao que eu quero dizer? Eles estão mais preparados quando a gente olha as áreas de marketing, as estruturas dos clubes para, por exemplo, atender uma ação como essa? É perceptível nesse contato no dia a dia os clubes cada vez mais estruturados internamente para atrair e trabalhar em conjunto em parcerias como essa? Muito. Essa foi uma grata surpresa, assim. Acho que a gente rodou um pouco mais de 25 clubes de janeiro a abril, maio. E é muito gratificante ver como os clubes colocam o torcedor no centro e como que eles estão olhando a não só curto prazo, mas a longo prazo que vai maximizar os resultados, assim. Então, a nossa conversa foi muito numa linha de, isso aqui é algo que pode ser bom, mas pode ser fantástico se você abraçar. E todos os clubes abraçaram a ideia. Que eles entenderam que era uma equação fé, a boa e velha ganha, que quanto mais ele fizesse, aquilo ia ser melhor para o torcedor. E, cara, e é óbvio, assim, até a brincadeira que eu faço, que é o melhor marketing para o torcedor vai ser o gol. É os 3 pontos. Fato.
Porque o torcedor não separa a razão e a emoção. E é uma missão árdua que a parte interna do clube tem de conseguir fazer com que, cara, não freie o seu planejamento, independente se o gol não está saindo, você tem que continuar porque aquilo no longo prazo é o melhor. E isso foi uma surpresa muito boa de ver como eles conseguem pensar a longo prazo e entender que o caminho vai desviar, porque o futebol é um jogo de 90 minutos que tudo pode acontecer, mas que lá na frente aquilo é melhor para o clube dele e para a torcida dele. Assim. Então, foi unânime, tá? Acho que foi muito legal, obviamente cada clube tem a sua peculiaridade, mas do quanto eles colocam realmente o torcedor no centro e fazem tudo por ele, assim. E dos meus últimos anos de Brahma foi a vez que eu estive mais perto dessa parte dos clubes, e foi legal que eu dei um silêncio no meu Guilherme torcedor em falar, ninguém faz nada direito aí, tá vendo? Se você olhar e falar, pô, realmente tem pessoas que sofrem muito mais quando não acontece lá dentro, porque é muito mais volátil, né, o resultado fora campo pelo que ele acontece dentro de campo, assim, mas acho que se o Guilherme torcedor pudesse dar um recado para os outros torcedores que estão assistindo aí, cara, tem bastante coisa profissional e muito legal dentro dos clubes do Brasil aí, assim, tempo de infraestrutura me chamou muita atenção, assim, bem legal. E muitas vezes, na verdade, é o próprio torcedor que atrapalha, às vezes, até de levar para frente algumas ideias. Exatamente. Né? É uma situação bem complexa, né? Quem vive o dia a dia ali, o bastidor, acaba mudando. Cara, como a gente pode enxergar em que lugar vai estar o SAB daqui a 2 anos, por exemplo? A ideia é ter mais clubes. Como é que vocês estão olhando e olhando e diversificando aí, direcionando esses esforços? Porque tem clube grande, dos grandes torcidas que não entrou, né? A gente hoje está com aproximadamente 86% da torcida brasileira dentro da SAB, né? Quando a gente soma todas as torcidas dos clubes que entraram. E a gente está aberto para receber todos os clubes. Estamos em conversa com alguns clubes para entrar nos próximos 2 meses, fechando algumas questões legais, questões até mais burocráticas, né? Claro. Tem problema falar assim. E estamos de portas abertas para receber dos maiores aos menores. Assim, como a gente disse, nosso objetivo é fomentar o futebol brasileiro como um todo, assim, como uma marca de 130 anos brasileira, a gente quer fomentar o todo. Então, acho que por mais que já estejamos muito cobertos em 86% de torcida, cara, se a gente puder chegar nos 100%, 95%, estamos abertos a receber, a entender o quanto os clubes que querem entrar também estão preparados para entrar e vão, né, conseguir acompanhar o pace do que todos os outros acordaram ao entrar na SAB, né, para que o movimento funcione da melhor forma. E acho que tem algo que a gente quer fazer conseguir expandir cada vez mais a SAB, não só via Zé Delivery, mas via outros pontos de contato, assim. Então, e aí é muito mais sonho, não tem nada desenhado ainda, assim, mas o meu sonho é que qualquer Brahma que você comprasse em qualquer lugar pudesse ajudar você a investir no teu time. Então, não dá hoje, tecnologicamente. Antes a gente tentou fazer via mercado, agora conseguimos por causa do Zé Delivery, já tem uma penetração gigantesca. Mas meu sonho seria com que o torcedor pudesse olhar a Brahma e falasse, cara, a partir do momento que eu escolhi a Brahma, eu estou escolhendo investir no meu time. Estou querendo escolher ajudar. Então a gente enxerga um horizonte muito fértil aí nos próximos anos. E tem muita coisa que não dá para ter resposta porque o cenário do futebol brasileiro tende a mudar muito nos próximos anos. Você pode ter unificação de ligas, criação de uma liga única. Então acho que isso pode mudar muito. Assim, mas uma coisa que eu tenho certeza é que a SAB ela chegou para entrar na cultura do futebol brasileiro, para que ela vire assunto, para que ela vire uma plataforma de apoio, que ela consiga permear o dia a dia do torcedor e que o torcedor, quando ele pense no time dele, ele saiba que tem sempre essa alavanca ali para que ele consiga se aproximar mais do clube e ajudar ainda mais. Vou fazer uma pivotagem aqui, mas no começo aqui do nosso bate-papo, você falou, 9 anos aí na sua trajetória de Ambev, começou como estagiário, hoje está como diretor. Quando você olha a sua trajetória, sua carreira profissional, o que te chama mais a atenção e que de repente você poderia contribuir para quem está aqui nos assistindo, nos ouvindo, e que pensa em construir uma carreira como a que você construiu? O que mais te chama a atenção nessa sua trajetória?
Cara, essa é... Eu acho que não é tão um pouco clichê assim, mas eu acho que é você estar aberto a explorar mais as suas fraquezas do que as suas fortalezas, assim, e sair da sua zona de conforto, assim. Eu morei em 4 estados diferentes e passei por várias áreas diferentes do marketing antes de chegar aonde eu tô. E eu acho que isso, por alguns momentos, não me colocou no meu potencial máximo, de eu poder, eu tô performando o máximo, eu sou muito criativo, então eu tô ali sendo o melhor criativo, eu sou muito analítico, eu tô trazendo as melhores análises, mas acho que tijolinho a tijolinho conseguiu me dar uma moldada para conseguir ser mais generalista e conseguir transitar em diferentes áreas, assim. Então, quando eu olho para onde eu tô hoje, né, com todos os desafios de Brahma, né, não só o futebol, mas sertanejo, carnaval, São João, os produtos, Brahma Zero, Brahma Duplo Malte, Chopp Brahma, faz com que eu tenha que conversar um pouco de tudo, com tudo, tanto para dentro da empresa quanto para fora da empresa. Então, você tem que falar de tecnologia, você tem que falar com supply, você tem que falar com embalagem, você tem que falar com agência de marketing, você tem que falar com clube, você tem que falar com jurídico, com fiscal. Acho que a coisa que mais me ajudou nesses 9 anos foi entender de todos os projetos, todos os lugares que eu fui passando, o que eu poderia absorver de um negócio que não é a minha essência, mas que é para quando eu fosse sentar numa cadeira que eu fosse ser mais decisor, ou que eu fosse mais desenhista dos próximos passos, eu conseguisse minimamente poder dialogar com o todo para conseguir dar alguns drives um pouco mais claros do que necessariamente ficar míope a olhar só a comunicação, ou só a performance, ou só o curto prazo, assim. E eu acho que isso é algo que eu sou muito grato à Ambev, de ela sempre vai te dar a oportunidade de você pegar o próximo. E vai indo, é muito sobre o quanto que você quer, porque as oportunidades estão ali, assim, como eu gosto de falar, tem muito mato alto ainda por detrás. E isso eu olho que, e ainda hoje, né, para frente, eu olho que ainda é sempre uma eterna construção. Então acho que, olhando para trás, e 9 anos parece que foi ontem, acho que essa seria a maior dica que eu daria para quem está começando, para quem tá nessa rampa aí. E o quanto o esporte e o futebol são eficientes como plataforma para vocês? Muito, sim. Tem um dado, assim, que quando a gente olha, o futebol hoje ele é, como posso colocar, ele é quase que a 5ª maior categoria do consumo de cerveja no país. Então, quando você pergunta, né, via Kantar, via Ibope, na Cidade é Público, você consome cerveja, em que ocasião você consome, assim? Você tem um conglomerado ali, né, de ocasiões, mas futebol é a 5ª maior. Tem o quê? Tem praia? Isso, você tem ali, socializando com amigos. Tá. Você pode estar jogando futebol, você pode estar na tua casa. Não, exatamente. Não dá pra pegar, vamos dizer, qual é o share do futebol. Exatamente. Aí você tem relaxando, aí você tem em festa. Então, quando você vai destrinchando ali, quando você coloca esportes e o futebol é a sua grande totalidade, a grande parte do todo, é a 5ª maior ocasião. Então é muito grande, assim. Ela é um grande álibi social, você colocar um esporte ou ir jogar, né, e depois confrontar com seus amigos e a cerveja fazer parte disso. Então por isso que pra gente é super importante, assim, que não mexe só com a paixão, que você se conecta com o coração da pessoa, mas também com o consumo. Então por isso que a gente pega essa grande paixão nacional e quer cada vez mais colocá-la em foco. E aí, por exemplo, você olha, né, que você acabou de falar agora, e aí pegando um pouco do gancho do que o Eric trouxe, o famoso fio. Dado não é informação, informação não é conhecimento, conhecimento não é sabedoria. Entre tudo isso que hoje tem de dado, de informação, de tudo que vocês têm de acesso, em qual estágio vocês estão quando olha para o consumidor? Dado não é informação, informação não é conhecimento, conhecimento não é sabedoria. Eu acho que a gente está migrando do conhecimento para a sabedoria, sim. Então, acho que a partir do momento que a gente tem o Zé Delivery dentro de casa, a gente tem contato direto com o consumidor. A gente consegue falar com quase 10 milhões de pessoas. Isso é muito rico. Assim, é uma das coisas mais legais que a gente tem lá. Aí o que a gente está evoluindo cada vez mais é como a gente pega
esse conhecimento transforma em sabedoria. O que adianta eu saber que você é São Paulino, consome Brahma 2 vezes por mês, sua bebida favorita é Brahma duplo malte, que você mora no bairro... Legal. O que eu dou de benefício para você? O que eu consigo conversar mais? O que eu faço com isso? Acho que é esse estágio que a gente, com a SAB, tem conseguido pisar mais no campo da sabedoria, porque o conhecimento a gente já tem. Então a gente conseguiu muito nos últimos anos, né, principalmente no último ano ali, 2024, conseguir entender o que a gente faz com aquele dado para conseguir fazer com que a gente maximize a experiência do consumidor também e que a gente consiga colocar Brahma no foco. Então, cada vez mais agora, pegando que o futebol é uma plataforma que acontece todos os dias do ano, a gente quer ativar isso para conseguir conversar com você só nas horas certas, para parar de te interromper, para parar de te encher o saco e só te falar com você quando eu sei que você tá pronto para falar comigo, para conseguir te passar, né, as melhores ofertas, não necessariamente de dinheiro, mas de conteúdo, de aonde seu time vai jogar, de passar para você a escalação, de oferecer para você uma visita no estádio, de te contar alguma coisa que você não sabia, porque eu sei todos esses dados teus. E a gente tem alguns cases legais dentro de casa. Pô, o futebol brinca muito com a superstição, né? Assim, eu consigo saber o seu pedido na última vez que seu time ganhou o jogo que ele vai jogar e eu consigo te dar um desconto naquilo. Então, vamos supor que você é São Paulino, São Paulo vai pegar o Atlético Paranaense. Eu consigo falar, a última vez que teve São Paulo e Atlético, você pediu aqui um pack de Brahma Zero e um pack de Corona. São Paulo vai jogar de novo. Aí, você quer repetir? Então, pô, você vai olhar e falar, pô, óbvio. Não, o time que tá ganhando no exatamente. Né? Então, tem muita coisa legal que você consegue lembrar a pessoa para ela ter uma experiência melhor e conversar direto com ela. E eu acho que esse é o grande passo que a gente ainda está querendo evoluir, de é como que você consegue pegar todo aquele dado e usar o que realmente importa para o consumidor dele, não você falar que eu sei um monte de coisa e não vai levar nada, né? Pô, mas isso é uma mina de ouro, né? Uma mina de ouro, né? Você ter tudo isso na sua mão e... Esse é um dos benefícios que a gente fala da gente ser uma plataforma, da gente conseguir, né, uma das grandes vantagens que a gente tem de ter o Zé como um grande parceiro dentro de casa. Uma conversa direta na casa de quase 10 milhões de brasileiros. E eu sou um Zé, né? Você sabe disso. Mas isso é outra história. Você é um Zé George. Falando nisso, meu querido, chegou sua hora. A minha hora? Sua hora. É a hora que... Ela voltou, a hora voltou. Voltou a hora, finalmente, né? Momento George. Preocupado. De novo, por favor, de novo. Você tá enrolando, você não sabe o que perguntar. Você foi meio Gardel agora, você foi Gardel. Chegou a hora do Momento George. Se o universo colocasse tudo que você perdeu na sua vida em uma caixa, o que você pegaria primeiro? Acho que as memórias com os meus familiares, que já ficaram para trás. E dentro dessas memórias, o que mais chama a atenção? Acho que muito do que eu sou hoje são muito por causa das memórias familiares e afetivas que eu tive, que me formaram como pessoa. E como vai ficando para trás, eu acho que eu resgataria muito quais são as essências delas para fazer que eu responda algumas coisas hoje do jeito que eu respondo, para eu entender melhor. Falar assim, pô, eu sou assim por causa disso. E que bom, eu sou assim por causa desse jeito. E tá tudo bem também, assim. Eu acho que eu resgataria isso. Foi bem. Foi bem. Você foi bem também na sua pergunta, Zé Delivery. É que o George, uma em 1000. Porque o George, na verdade, ele se chama José Roberto, entendeu? Só que ele usa o George, que é o personagem dele, a persona dele, né? Pode ser, porque depois a gente conversa para fazer o seu momento Zé Delivery. Seria uma boa, hein? Que transformação eles aqui. Precisam ver se eles querem, né? Não, é outra história. Vamos mandar lá. Eu vou mandar lá depois. Maza. Vou mandar lá. Vou mandar lá, não, desencana disso aí. Vamos lá. Daqui a pouco vai chegar um monte de box de Zé Delivery aí, momento Zé, aí a gente faz tudo. Abre a Brahma Zero, né? Não vai poder ser a com álcool aqui no meio do programa. Olha, a Brahma Zero, é bom que você tocou no ponto. Eu vi aqui, tem 20%. É 20%. Né? Então você gastou R$100 em Brahma Zero, 20% vai pro teu clube do coração. Brahma Zero vale o dobro das demais que valem 10%.
Isso o quê? Para também estimular o uso o consumo do... A gente entende muito que o consumo de cerveja zero vem crescendo muito, duplo dígito nos últimos tempos, e até respondendo a tua pergunta sobre como se conecta com a geração Z, é uma grande mega tendência, sim. Então, acho que para a gente justamente falar assim, você quer apoiar ainda mais o teu time, a Brahma Zero vale o dobro, cara. Precisa forçar em quantidades, não. Vai na Brahma Zero que 20% tá bem assegurado. É isso aí, George. Aulinha hoje, hein? Aulinha de marca, posicionamento, marketing. Geração Z, Alfa. Patrocínio que gera receita para todas as pontas da cadeia. E isso, assim, é um mantra da máquina já há 20 anos, né? Mas que, gente, não tem problema fazer dinheiro a partir do patrocínio. Não tem problema aumentar vendas a partir do patrocínio. Pelo contrário. Exatamente. Né? É para isso que ele é valioso. Sem dúvida. Hoje de manhã eu participei de uma gravação do podcast também, falando de automobilismo, mercado e tal, e a gente falava exatamente disso. Não é problema, pelo contrário, né? O patrocínio tem que valer algo além do que propriamente uma exposição de marca ou construção de marca. Né? Tem como. E aqui hoje acho que a gente teve uma aulinha prática aí disso. Top demais. Guilherme Almeida, diretor de Brahma. Sim. Que aula. Muito bem, hein, George? É um mestre, porque eles já estão no nível da sabedoria, né? Então, não é estamos chegando lá. Estamos trocando a faixa. Olha o que é sabedoria. Trocando a faixa. Calma. Ainda é aquelas faixas do judô que tem ainda resta isso, tem mais um dan para entrar ainda, assim. Então... Que monstro, hein? Aqui não é fraco. Ele não é um Zé. Ele é o Zé Delivery. Ai, mandei bem. Nossa, fechei o podcast hoje espetáculo. Agora ele fecha com a gente. Agora vai. Deus do céu, George. Muito bem. Voltando Diariamente, maquinadoesporte.com.br, nas redes sociais, @maquinaesporte. Aqui voltamos semana que vem, mas hoje foi essa aulinha aqui com o Guilherme Almeida, diretor de Brahma. Gui, obrigado, viu? Obrigado a vocês aí, papo muito 10. Quando sempre que precisar, estamos aí. E invistam nos seus times na SAB aí, pedindo Brahma no Zé Delivery. 10% é pro time do coração de vocês, que eu tenho certeza que cada um tem o seu aí. Tem, o meu falta entrar, mas tudo bem. Então manda mensagem lá. Tia, dá pra entrar? Isso. Não, aí é com ela, sei lá. Tia. Mas tudo bem. Spoiler, né? Quase derrubei Fica aí, quem pegou. Quem pegar, pegou, né? Porque você tem muitas tias. Tia. Enfim, é isso aí. Boa. Tchau. Valeu. Tchau. Valeu.